Olha só, gente, aquelas marquinhas de copo na mesa às vezes incomodam a gente, não é verdade? Então, a gente sempre traz aqui uma sugestão ou outra para você fazer coisas diferentes e uma sugestão boa para você acabar com isso e deixar sua mesa sempre bonita, ainda mais às vezes de madeira, né? Que fica marcado com o copo, é você colocar um porta-copos. Não pode colocar qualquer porta-copos. Colocar uma técnica, um pontilhismo como esse lindo que a gente está vendo aqui. E a Natália Maciente, ela está aqui, se eu não me engano, pela primeira vez. Isso. Seja muito bem-vinda, Natália. Boa tarde para você. Você veio de que cidade? De Guará. Aqui pertinho da Sim. gente. E você já trabalha com pontilhismo há muito tempo? Acho que vai fazer 1 ano. 1 ano? Uhum. Por que você começou nessa técnica? Então, foi por causa da pandemia que eu tava fazendo a faculdade, daí acabou que com problema, né, de pandemia, não sabia o que ia acontecer. Uhum. Aí eu tava com muito tempo vago e Certo. eu já gostava muito de desenhar e comecei a pesquisar algumas coisas e aí eu vi vídeos sobre pontilhismo. Daí eu pensei, por que não tentar, né? Certo. Então, aí eu comecei a fazer umas coisinhas pra mim lá em casa e aí meus pais ficavam falando, por que você não põe pra vender? Por que você não mostra? Vende isso, põe no Instagram, essas coisas. Então, aí demorou um pouco, mas daí eu acabei aceitando, porque eu tinha bastante vergonha. E aí eu criei a loja no Instagram pra poder colocar as fotos do que eu tava fazendo. E aí as pessoas começaram a ver e achar legal. O que me surpreendeu. A procura te surpreendeu. Uhum, Olha me que surpreendeu, legal. porque eu achava que ninguém ia querer. Uhum. Aí começava, nossa, isso é legal pra ficar na minha sala, pra dar de presente, pra poder usar mesmo. Daí foram comprando e daí foi crescendo um pouquinho e daí agora algumas pessoas ficam encomendando. Olha que legal. Então, agora deixa eu só entender. Você ainda continua cursando a faculdade? Sim. A faculdade de que curso que é? É engenharia civil. Engenharia Civil. Olha que legal. Precisa mesmo trazer um pouco a arte, até para fugir um pouco, né? É muito cálculo. Dos cálculos. E aí, por conta da pandemia, você descobriu o artesanato. Foi isso? Foi. Olha que legal. E agora você vende e comercializa suas peças e ainda ganha uma renda extra. É. Atenção, eu até tinha pedido um tempo atrás, numa das reuniões, para a gente trazer mais histórias como essa. Eu queria gravar matérias sobre pessoas que... E tem muitos casos como o seu. Muita gente descobriu o artesanato durante a pandemia. Então, se você também se identificou com a história dela e você também começou a produzir artesanato ou conhece alguém que produziu artesanato a partir da pandemia, depois da pandemia ou durante a pandemia, mande um e-mail para a nossa produção, faça você mesmo, @tvaparecida.com.br, que nós queremos contar essas histórias aqui, quem sabe uma matéria. Vamos então, agora você vai ensinar para todo o Brasil aí esta arte. Sim, então, aqui a gente começa com uma bolachinha de MDF, Tá. que ela é muito baratinha, é muito fácil de encontrar aqui mesmo em Guará. Encontro numa loja que vende muitos materiais de MDF. De artesanato, Então é né? muito fácil. E aí Tá. essa aqui, ela tem uma espessura mais grossa, que, por exemplo, na minha mesa, o que eu fiz foi exatamente para o meu quarto. A minha garrafinha acabava vazando muita água, né, de ficar gelado. Então eu achei que uma mais grossa seria melhor. Então essa aqui tem 10 centímetros de diâmetro e tem 6 milímetros de espessura. Perfeito. Aí ela é realmente muito fácil de encontrar. Tá. Aí você começa, para poder, né, fazer o desenho, primeiro a gente tem que pintar a base. Eu acho que mais aqui Mais pro aqui? centro, aqui tá legal? Assim? Aí. Então, aí você tem que pintar a base. O pincel, para você poder pintar, pode ser qualquer um. Eu comecei com um pincel que tinha lá em casa, veio da minha irmã, que a gente usava na época de escola. Então, Certo. não importa muito. O que vai importar é a direção que você pinta. Você tem que pintar numa mesma direção para poder ficar o mais uniforme possível. Apesar de que os pontinhos acabam tampando bastante, mas é importante deixar a base bem lisinha. Certo. Então, para poder começar, aqui... Aí você passou uma tinta... a tinta acrílica. Acrílica. Tá. A que eu uso é a tinta acrílica, ela seca bem rápido. Aí eu gosto bastante dela. E sempre uma principalmente cor com- escura, um tom escuro. Não, na verdade Não? depende das cores que você quer fazer. Tipo, eu Tá. escolhi rosa e alguns tons de rosa e vermelho. Aí eu achei que o preto ia acender mais as cores de cima. Destacar. É, mas Tá. dá pra fazer com qualquer cor
basta você selecionar as que você quer. Então, eu achei que o Perfeito. fundo preto ia ficar melhor. Tá. Aí, pra começar, aqui eu deixei marcado já, porque eu gosto de deixar sempre o mais centralizado possível. Porque como você vai fazer bolinhas que vão estar concêntricas, então, se você fizer o meio um pouco deslocado, vai acabar ficando a figura inteira um pouco deslocada. Verdade. Então, aqui eu já deixei marcado mais ou menos o meio, né, que você vai pegar. Aqui tem 10 centímetros, então onde tiver o 5, você vai marcar aqui. Certo. E aqui para achar o meio certinho. Tá. Daí, achando o meio, você vai precisar de um compasso, que daí você vai colocar na onde tá marcado o seu centro. Aqui o meu compasso também é de desenho técnico, mas pode ser qualquer tipo de compasso. E aí você vai marcar os círculos Já é para mais poder... profissional, né? Os círculos Mas para pode ser o poder... escolar mesmo. Pode ser qualquer um, contanto que marque o círculo. E dá pra gente ver o grafite com... Ah, dá. Dá, porque pra ele ver. acaba ficando mais claro. Aqui, daí você vai marcar. Isso aqui é para poder te ajudar a seguir com as bolinhas. Que daí elas vão ficar simétricas, né? Sim, Porque a no olho simetria ali- é importante. Então, com o compasso, você vai marcando. Não tem muito uma distância, assim, vai depender do desenho. Mas quanto mais pertinho você fizer um círculo do outro, fica mais fácil para deixar simétrico mesmo. Então, eu vou fazendo aqui, só aumentando a espessura. Minha mão tá tremendo um pouco, porque eu estou nervosa. Você tá com frio? Não, Tá é nervosa? nervosa mesmo. Mas não aparenta não, pode ficar tranquilo. Não, Tá ótimo. aí aqui eu fiz vários círculos com o compasso e daí a gente vai começar a fazer as bolinhas com as tintas. Certo. Eu selecionei 3 cores, mas não tem muito uma regra. Você pode escolher a cor que você quiser, quantas cores você quiser, dá pra até fazer de uma só. Posso te ajudar? Eu vou abrindo por os favor. outros, tá? E aí eu vou deixando Essa as é uma tampinhas. Isso. Você vai usar. Ela seca muito rápido mesmo. Então, por isso eu gosto dela pra fazer pontinho. Porque, às vezes, principalmente quando usa círculos maiores, às vezes a sua mão precisa apoiar onde já tem. sim. E aí, na maioria das vezes, o tempo já passou e ela já secou até você Já terminar ajuda, né? o círculo. Tá. Sim. Você usa na própria tampinha. É que é mais fácil pra poder pegar a tinta, né? Porque Tá. eu vou usar esses pinta-bolinhas, mas dá pra usar também boleadores de pintar unha. Tanto é que eu vi muito na internet Ah, isso. também uso. Mas eu acabei encontrando esse na loja, então tanto faz. Eles têm 8 tamanhos diferentes de bolinha, o que é legal pra você ir alternando enquanto você faz. Então, dá pra fazer tudo de um tamanho só, mas quanto mais você alterna em cor e tamanho, ele fica mais bonito, fica mais diversificado, vai parecer um mosaico, então fica bem mais legal. Legal. Aí, por exemplo, eu trouxe aqui para poder seguir, porque vamos supor que você quer fazer um conjunto de porta-copo. Aí eu trouxe aqui um que eu comecei e aí eu quero tentar fazer ele o mais próximo possível. Bem difícil deixar totalmente igual, mas a gente tenta. Aí eu trouxe aqui de modelo para poder fazer. Então, olhando ali, eu penso que eu comecei com essa bolinha desse tamanho. Aí eu vou na tinta e aí eu faço a bolinha no meio. Olha lá. Certo. Tá pegando certinho? Aqui. Certinho. Aí, eu, mudando o desenho, eu acabei fazendo uma mais pra cima e você molha pra cada bolinha que você quer fazer. É um trabalho de muita paciência. Muita paciência. Muitas pessoas falam que não iam conseguir fazer, mas eu acho que é Mas terapêutico. é até interessante você falar isso, porque as pessoas falam assim, eu não tenho paciência para fazer essa técnica. Mas, na verdade, é justamente o contrário. Porque a paciência, você desenvolve, né? Então, é a partir Sim, dessas técnicas que a gente vai desenvolvendo a paciência. Sim, com certeza. E o mais importante, foi uma coisa que eu fui aprendendo também, é que nem todas as bolinhas vão sair iguais. Vai ter uma bolinha que vai sair meio torta, e aí, enquanto você tá fazendo, ela vai se destacar pra caramba e você vai falar, meu Deus. Mas, no final, o todo Quando acaba junta com ficando... todas. você nem vê mais. Por exemplo, se você olhar bem de pertinho a que eu fiz, você vai ver que tem algumas que estão de outro tamanho. Mas... ninguém vai ficar reparando nisso. Quem repara mais nisso é a gente faz, mesmo. né? Olha, você já vai para a terceira cor agora. Isso. Nós já preenchemos o miolo. Agora você vai seguindo para dentro da linha
Olha lá. É, a linha pra você ter uma noção do que tá acontecendo, né? Aí você vai virando, vai fazendo os tamanhos. Claro que na sua casa suas bolinhas vão ficar melhores que as minhas, porque eu realmente tô nervosa. Ah, mas a gente te dá um desconto, que não é fácil, viu? Tá aqui Ah, ao obrigada. vivo, pela primeira vez, a Natália aqui no nosso programa, ensinando pontilhismo. Ela que há 1 ano faz essa técnica e já... É, e o legal é Já que tá dá pra ganhando fazer dinheirinho. qualquer coisa. Tipo, da última vez que eu apareci em um vídeo, que até foi por isso que vocês me chamaram. Então, isso que eu ia lembrar, eu tava lembrando, mas eu falei, é muita informação pra mim, às vezes eu posso cometer uma gafe. Mas eu pensei, né, foi uma dica que ela trouxe aqui, Fiz Arte, foi no Fiz Arte que ela Era. participou e eu falei, traz ela aqui, a Natália, pra ela ensinar pra gente. Sim, então, aí dá pra você fazer qualquer coisa. Tanto é que eu comecei a fazer leões, dá pra fazer desenhos. Tem muita coisa que dá pra fazer. Aqui você tá trazendo, é tipo uma mandala? É uma mandala. Eu acabo chamando todos de mandala, mas eu acho que esses são mais mandalas Tá, mesmo. que porque... seriam mais fáceis pra quem tá iniciando? Sim, eu acho que os pontinhos são mais fáceis, porque é fácil, realmente você vai molhar e você vai passar pra cá. Então não tem muito segredo a não ser mesmo a paciência. Porque Sim. você que vai fazer cada um dos pontinhos. E dá pra você fazer basicamente o que você quiser, de tamanho, de cor, de desenho. Que dica que você traz, ainda mais para quem está começando, né? Ou quem quer começar, que dica que você traz para pessoa? Você falou já uma dica importante, não se apegar se uma não ficar tão assim perfeita, né? Sim. Tem que desapegar um pouquinho. Acho que essa é a dica mais importante. Porque, por exemplo, aqui, eu fiquei nervosa, acabou ficando mais espaçado do que nesse daqui. Você preenche com um tamanhozinho menor. Eu vou levantar aqui para vocês verem, porque é tão minucioso. Porque, olha aí, ó, tá vendo? Você pode acabar preenchendo o espaço com um tamanho de bolinha menor, já que tem vários tamanhos. E mesmo se você não tiver esses pinta-bolinhos, dá pra fazer com um palito de churrasco, aqueles tá vendo? palitinhos de petisco também. Aham. Eu comecei fazendo com esses palitinhos, aliás. Eu vou pedir para pegar pronta para mim, por favor, porque você vai seguindo. Olha que imagem bonita, hein? Ficou legal isso, hein? Gostei. Olha lá, ó, tá vendo? Você vai seguindo, vai aumentando, vai trabalhando com os tamanhos diferenciados. E aqui a gente tem um resultado. Ai, que fica lindo demais. Olha Então, só. aí no final, depois de você completar tudo que você quer completar, você vai e passa verniz, que pode ser o verniz normal ou verniz em spray. Eu acho o spray mais fácil de trabalhar. Mas daí você aplica nele na superfície e espera o tempo de secagem dele para depois poder usar, que dele vai estar impermeabilizado. Legal que fica até um relevo, né? O relevo é o que mais gostam. Fica um relevo. Interessante. Muito lindo, né, gente? Olha, nessa imagem a gente consegue até perceber o relevo. Olha, você está de para... O que é ali? É o seu Instagram? É, o meu Instagram. Ali que você vende as peças? Isso, aí eu faço eco bag. Aquela eco bag foi você que fez? Foi. Aquela outra que tá lá? Olha só. Eu faço eco bag, eu faço desenhos de cachorro com tinta Eu acho que você óleo. sempre se interessou por isso, né? Sim, eu sempre Porque gostei você muito de desenhar. sabe desenhar bem, olha lá, pelo visto. Você está de parabéns. Muito obrigada. Espero que você venda muito aí, viu, Natália? Obrigada. E seja sempre bem-vinda ao nosso programa, tá? Da próxima vez você vai estar mais... Olha, mas assim, de verdade, é porque às vezes a gente tem a impressão que a gente está mais nervoso do que a gente aparenta. Mas você não aparentou, não. Você se sentiu mais do que... Não é verdade? Vocês também não acharam? Ela saiu super bem. Aplausos, então, para a Natália, primeira vez aqui. Obrigado, viu, Natália? Eu que agradeço. Agora, só uma última pergunta, antes que a diretora brigue comigo. Dá para ganhar dinheiro extra? Dá. Com artesanato? Bastante. Aí eu só saio Olha lá. agora com o dinheiro que eu ganhei. Tá vendo só, minha gente? Olha a dica aí para você de casa. Obrigado, Eu viu, que Natália? agradeço. Beijo grande para você.